E aí, magista? Arruma a mochila que hoje a nossa viagem vai por um caminho um pouco inesperado. Eu, normalmente, quando vou fazer esses episódios, eu tenho uma pauta um pouco pronta, nem sempre, e hoje é um daqueles dias que não tem muita pauta, não. Mas eu tava pensando aqui sobre uma dinâmica muito curiosa que acontece na magia, que é quando você está praticando as coisas, na verdade, em qualquer misticismo, né? Você está praticando, você está tentando ter algum resultado, e aí não dá certo aquilo. E a resposta costuma ser de que não deu certo porque você fez errado, né? É, e aí é curioso porque a gente vai estar navegando um ambiente de verdade um pouco diferente do que a gente está acostumado no nosso mundo profano, né? Eu vou sugerir que vocês deem uma embarcada na jornada que a gente falou sobre do mito ao mito, porque lá eu falo um pouco mais sobre como que a gente no Ocidente tem tratado a verdade, e por a gente no Ocidente eu digo as tradições europeias, né, e tal, e que o Brasil acaba que consome um pouco disso, apesar de que vou protelar mais uma vez a discussão do Brasil ser Ocidente ou não, isso aí deixa para outros ambientes, mas o comentário que é o seguinte: a forma como a magia lida com o que que é verdade é muito diferente da forma como a gente lida com o que que é verdade no dia a dia. E isso não é à toa, né? Eu digo isso e parto de uma posição aqui, que é uma posição da gente entender que a magia é um conceito que já começa errado, né? Não tem necessariamente esse a magia, né? São várias formas diferentes de fazer magia e várias formas diferentes de explicar como é que o mundo funciona. Cada um desses coletivos de formas de explicar como o mundo funciona, a gente chama de paradigma, né? Eu acho que esse conceito já deve estar bem tranquilo, se não tiver, não tem problema, mas ele é muito recorrente no meio místico, e especialmente no meio místico mais contemporâneo, que não tem tanto a ver com aquela galera nova era e tal, né? Que vem mais da onda da galera que pratica o ocultismo a partir da outra corrente, que não é o Nova Era, né? Não vou me aprofundar nisso porque é difícil até conseguir elencar essas coisas, mas vamos lá. Tudo isso para falar o quê? Quando a gente fala que esse ritual dá certo e a pessoa faz o ritual e ele não dá certo, é da natureza do mito que a gente culpe a pessoa, ou a circunstância, ou o momento, ou a vontade divina, mas é da natureza do mito que aquele ritual seja o foco de verdade daquela conversa ali. Eu não estou seguindo nenhuma estrutura para explicar isso especificamente, então eu vou falar um monte de coisa do jeito que está na minha cabeça e aí vamos ver onde que a gente vai, tá? Então, por favor, critiquem. É, Mas sabe, a verdade dessa conversa, pô, dei três pulinhos e o negócio não apareceu. Ah, é porque você não mereceu. Ah, é porque você não deu três pulinhos do jeito certo, ou atrás da porta, né? Ou então, não sei, tem que ver aí o que que aconteceu, porque a concepção de que dar três pulinhos não vai te fazer achar o que você tá querendo, pra quem não sabe, essa é a simpatia do São Longuinho, né? Quando você perde alguma coisa, você dá três pulinhos. São Longuinho, se eu achar não sei das quantas, eu dou três pulinhos. É, Essa coisa seria inquestionável, né? Não é, você não pode duvidar do São Longuinho, você vai ter que duvidar de você. Isso tem a ver com a lógica circular do mito. O mito, ele serve, ele é, como a gente já falou em outras conversas, na Chaos a gente fala sempre isso, como que o mito ele é uma tecnologia social. Então ele serve para te explicar coisas da vida real. E tá tudo bem se ele não for preciso, e tá tudo bem se ele não for, sei lá, eterno e se encaixar em toda, né, se ele não for super versátil. Porque ele é uma tecnologia social para te ajudar a lidar com algumas questões. Dito isso, como é que a gente hoje em dia, então, vai fazer para conseguir lidar com a diversidade de fontes que tem à nossa disposição? No passado, a gente lidava com as tradições mágicas de uma forma muito diferente. Por quê? Porque as tradições elas exigiam ou que você tivesse ali participando daquela comunidade, então, portanto, você ia aprender aquela tradição mágica por estar junto com pessoas que sabem mais que você, e aí aquela convivência, aquelas normas sociais, aquele contexto, ele te introduzia vários valores ali, e você aprendia tanto formalmente por meio da iniciação e tal, quanto pela presença ali naquele grupo, ou você participava de uma escola, né? Você tinha que ser selecionado, iniciado ou aplicar e tal, mas entrava num contexto onde você recebia treinamento
para pertencer àquela, né, àquela egrégora ali, àquele grupo, e executar, e, enfim, manifestar sua magia ali, daquele jeito, ou você recebia meio que, sei lá, um dom divino, e etc., mas isso tinha que ser validado pela galera também, né? Então a auto-iniciação, por exemplo, no passado, ela não funcionava muito se você não for meio que aceito pelo grupo que está ali, exercendo aquela prática ali. Eu diria até exercendo fé, mas eu acho que tem uma conotação um pouco cristã, né? Mas enfim. É, e daí? O que que isso tem a ver? Isso tem a ver que hoje em dia a gente pega meia dúzia de PDF na internet e a gente tem uma boa quantidade de informação, né? Uma pessoa que se dedique a ler sobre, sei lá, xamanismo, xamanismo mesmo, do pessoal lá da Sibéria lá. É uma galera que vai ter uma série de materiais antropológicos, é uma galera que vai ter acesso a vídeo, a entrevista, que vai ter acesso a foto, a relato, pode pegar um avião, descer lá na Sibéria e conversar com a galera hoje em dia, né? Porque, enfim, estão lá ainda, o povo xamanca lá. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem muito conhecimento à nossa disposição. E junto com esse muito conhecimento, existem várias formas de explicar e várias formas de ver o mundo que não são compatíveis com o que a gente verifica, né? E aí a gente começa a ter uma questão muito difícil, que é como que a gente vai tratar do conceito de certo e errado nesse contexto que a gente acabou de falar. Porque a ciência tem uma ferramenta muito boa para o certo e errado, que é o método científico. Verificou, repetiu, tá, passou o método científico ali, foi verificado, então tá certo até que se prove o contrário, né? Temos um grau de confiança aqui, mais ou menos. É, A magia não é assim, né? E a magia tem várias formas diferentes, talvez até competitivas, no sentido de que são excludentes, né? De que você tem duas formas de explicar o mundo que não vão conviver, porque elas estão negando uma a outra. E aí, né? Como é que a gente vai falar qual delas está certa? Então a gente percebe que tem uma estratégia comum, que é de falar, não, não tem certo e errado, tudo é válido, né? E essa estratégia ela é muito interessante porque ela consegue reinserir na conversa e revalidar vários conhecimentos que até hoje foram até proibidos. E o que isso eu estou falando aqui de conhecimentos tradicionais, nativos, indígenas, estou falando de conhecimentos de matriz africana, estou falando de conhecimentos que foram simplesmente descartados porque eles não podiam ser comprovados pela ciência, e que talvez no futuro eles tenham sido comprovados, mas talvez não, talvez eles realmente não vão nunca ser comprovados pela ciência porque é um outro método, né, outro processo. A ciência tem esse método e quando a gente nega esse método da ciência, a gente e aceita tudo como válido, quer dizer que a gente tem acesso a muitas outras coisas que a ciência não dá conta. Então, a ciência pode te explicar por que que você, sei lá, tem ansiedade, tem depressão, e pode te dar inputs muito razoáveis em como tratar isso e como tratar a sua doença. Claro. A psicologia aí está meio que numa zona cinzenta, porque ela é colocada tanto na área da ciência como na área que não é tão da ciência assim, e aí tem os vários debates, né? Mas a conversa sobre hoje não é sobre ciência, a conversa de hoje aqui é sobre certo e errado. E aí a questão volta um pouco para o que que a magia pode te trazer em relação à sua ansiedade, né? E ela não pode te trazer uma resposta garantida, né? Uma resposta certeira. Eu estou dando o exemplo da ansiedade, mas é um exemplo muito ruim, porque saúde mental é um tema é um tema que foi por muito tempo negligenciado e já teve muito charlatão e charlatã, teve muita galera que se apropriou desse problema, né, dessa dificuldade que as últimas gerações tiveram de validar esses sofrimentos e tal, e acabaram criando coisas horríveis, né, e se valeram muitas vezes dos sistemas mágicos para isso. É, mas o que eu estou trazendo aqui é uma reflexão de que talvez encontrar o seu propósito, encontrar uma perspectiva de vida que tem a ver com contexto econômico, contexto histórico, talvez tenha a ver com outras coisas também, outras coisas emocionais
que você não vai conseguir lidar com elas cientificamente. E aí você vai ter que buscar terapias, que nem sempre vão ser terapias científicas, que vão lidar com afeto, que vão lidar com um senso de propósito na sua existência, né? Que vão te trazer um pertencimento, uma sensação de origem, um objetivo, sabe? E talvez até um ferramental para que você consiga trabalhar os seus próprios símbolos, né? E outros mecanismos que não a ciência talvez sejam melhores para lidar com essas questões. É claro que saúde é uma coisa que é muito mais complexa. Eu não sou qualificado para debater saúde. Então, procurem pessoas qualificadas para debater saúde. Mas, e aí? Que tudo... Falei, fui chegar aonde, né? Quando a gente volta lá atrás e lembra daquilo, se eu fiz um ritual e ele não funcionou, o ritual tá errado ou eu tô errado? Ou é uma outra coisa? Eu que não soube fazer aquilo, ou o que aconteceu? E aí, o primeiro ponto é uma dificuldade que a gente tem de negar a prática, né? De virar e falar, essa prática não funciona. Porque do mesmo jeito que não é porque você não entendeu um conhecimento, não é porque você não entendeu um artigo ou uma análise, que aquela análise está errada. Às vezes você que não entendeu mesmo, né? Mas enquanto na ciência o comum é você falar, não entendi, então não presta, na magia é um pouco o contrário, né? A gente tem, quer dizer, tem sido um pouco o contrário nos ambientes que eu tenho frequentado na magia, né? É um ambiente meio que de tudo é válido. E isso é muito importante para que a gente possa respeitar a diversidade. Porém, a diversidade ela tem o custo de ter muito lixo disponível. E aí, eu vou deixar a interpretação do que é lixo a critério de cada um, né? Você aí, ou de cada uma. Você que está ouvindo, que está lendo a coisa, você que vai ter que ter o seu critério, ter o seu método para selecionar se aquilo ali, se aquele conteúdo que você achou procurando, sei lá, reconstrucionismo celta, ou Atlantis, ou alienígena, para você saber se aquilo ali é lixo ou não, para você, você vai ter que arrumar o seu caminho, dar seus pulos. Porque não existe o método mágico que vai selecionar o que é válido e o que não é. E isso é importante para que a gente possa manter o rolê funcionando, né? Para que a gente possa não fazer como no passado e trucidar qualquer conhecimento que não seja parte do centro de poder. E aí, então, cabe então ao magista poder virar também e falar, não, deu errado porque o ritual não funciona. E essa é uma valiosíssima habilidade de magista, que é você saber sentir, e aí vai no termo genérico mesmo, né? Saber sentir, intuir, perceber se aquele processo mágico que você fez deu errado porque você não conseguiu, ou se deu errado porque o processo mesmo não funciona. Isso não significa que você vai fazer um negócio uma vez, desistir e falar, não consegui, então deu errado. Mas talvez sim, né? E aí, assim, como que você escolhe fazer isso? Se você vai testar aquele método várias vezes, ou se você não vai testar não, vai fazer e vai seguir o seu coração, ou se tudo que você faz você dá 100% e você nunca vai falhar, sabe? A sua escolha de como que você vai operar nisso, ela é pessoal. E aí, então vamos retomar um pouco como que foi o processo dessa conversa aqui. A gente falou sobre essa questão mítica do ritual, né, que a magia ela meio que de certa forma sempre dá certo, porque o ritual ele é um pouco blindado, e que se no passado a gente excluiu as magias enquanto fontes válidas de conhecimento e de, né, enquanto ferramentas para saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Hoje a gente tem um movimento que joga no campo do tudo é válido. Contudo, a gente sabe que existem várias coisas que estão sendo colocadas aí, que estão sendo disponibilizadas, que são simplesmente mentira, que surgem de um valor que não é o valor de, sei lá, de verdade, né? É uma galera que está tentando ganhar dinheiro, por exemplo. É uma galera que está tentando afagar o próprio ego, no sentido de que está tentando pagar de bruxão e tal. Ou também uma galera que está só querendo seguidores também, né? Tem de tudo. E veja, eu ainda estou jogando no campo do tudo é válido, tá? Não estou dizendo que nenhuma dessas pessoas está errada de fazer isso. Mas estou dizendo que o tipo de conhecimento que essas pessoas produzem, ele não é equivalente ao tipo de conhecimento que uma pessoa produz
para entender o que está acontecendo, né? A minha escolha pessoal é de que eu não quero para mim os conhecimentos da galera que tá só querendo dinheiro, porque o objetivo da pessoa de enriquecer não é compatível com o meu objetivo de aprender o que eu quero aprender, né? Talvez eu esteja pagando por um curso de inglês e aí a pessoa está ensinando com o objetivo de ganhar dinheiro e eu estou pagando com o sentido de aprender, então faça sentido. Mas acho que foi uma digressão meio inútil, assim, dá para entender mais ou menos o que eu estou dizendo quando eu digo que é uma escolha pessoal minha de elencar como o lixo do conteúdo para mim essa galera que quer dar o golpe, vou ser bem, bem aberto aqui. A galera que tá querendo dar o golpe, para mim é um conteúdo lixo. Tem muita galera que vai falar das coisas também por meio de impressão e por meio de opinião. Diferente do que eu tô fazendo aqui, que é compartilhar as minhas viagens, as minhas impressões e opiniões num contexto onde isso é declarado, tem a galera que vai escrever e fala assim, naquela, sei lá, o método de reiki quântico, é foda falar nome das coisas, né? É só um exemplo, tá, gente? O método de reiki quântico é uma técnica milenar que foi inventada pela sábia Nura de la Batafá, e aí, assim, não é, porque essa mulher não existiu, porque reiki quântico não pode ser um método milenar, porque quântico não é um conceito milenar, né? Porque reiki não é um conceito milenar. Ah, não, mas é análogo, beleza, então já é análogo, já não é aquilo, sabe? Então eu tenho essa postura um pouco de evitar esse tipo de coisa, mas dá para perceber que a forma como eu estou validando ou invalidando para minha caixa de ferramentas, o que eu quero que esteja contido ou não, tem a ver com eu compreender e concordar com os paradigmas das pessoas, tem a ver com eu sentir aquela diferença depois que eu pratico. Então, de certa forma, se originalmente se tem aquela estrutura de que você fazer um ritual e ele não te dá o resultado, significa que você está errado e não o ritual, na minha prática hoje em dia, a partir do tudo é válido, eu tenho me deparado com essa posição de que, na verdade, o parâmetro das coisas darem certo ou errado, das coisas serem verdade ou não, para mim tem sido eu mesmo. Percebe a inversão? Que antes você era secundário em relação ao ritual, hoje você é central em relação ao ritual. Que antes a gente tinha uma dificuldade de acesso aos conhecimentos, porque você precisava entrar enquanto uma pessoa que desconhece tudo, para que, inclusive, em algumas situações, quando você chegava ao ponto de ser iniciado, você já estava quase adulto ou adulta, né? Algumas iniciações, inclusive, acontecem na passagem, né? De criança para adulto ali, na puberdade, enfim. Mas então, antes, você talvez já fosse iniciado ou iniciada depois de saber várias coisas, e aí tem processos mágicos que vão te colocar na condição de neófito ou neófita, né? De virar para você e falar assim, você não sabe nada. Lá fora o mundo funciona assim, assim, mas aqui dentro é outra coisa. E que talvez vou dar um exemplo que são os cultos de nação, que se você nasceu no culto de nação, biologicamente falando, né? Se você é do culto de nação desde criança, porque seus pais eram, sua família era, ou sei lá, por algum motivo você acabou indo e participando, e vem uma outra pessoa mais velha, não importa, tipo, sei lá, você tem seus 20 anos, chega uma pessoa de 50 anos, que vai há 10 anos no culto de nação, ela ainda é mais nova no culto que você, em alguns, né, sei lá, cada caso é um caso, mas percebem? Então, são inversões muito profundas na forma como a gente percebe um ritual, enquanto válido, enquanto não válido. Isso significa o quê? Isso significa que, para que a gente possa preservar a diversidade, a gente vai ter que abrir mão de validar ou invalidar os rituais de forma coletiva. O que a gente tem feito é que a gente começa a atribuir nomes para esses coletivos de regras, né? Então, olha,
isso que você está falando, dentro do paradigma, sei lá, kardecista, não é verdade, ou é verdade. Porque naquele conjunto de regras ali, naquele paradigma, isso encaixa ou não encaixa. Ou isso encaixa, mas é explicado dessa forma, certo? Um espírito entrar no seu corpo. Para o espiritismo kardecista, eles vão dizer, não, isso não é verdade, porque o espírito não entra no seu corpo. O que está acontecendo e vai te dar uma explicação alternativa que vai explicar aquele fenômeno e vai te dar uma tecnologia social para lidar com aquilo. Em outros paradigmas, não, né? E a partir do momento que você é responsável por formar e compor o seu próprio paradigma, a sua escolha de quão profundo você vai, de quão profundo você vai entrar em cada um dos paradigmas tradicionais que você quer aprender para se apropriar disso para a sua ferramenta, para a sua caixa de ferramentas, é uma escolha pessoal, né? Então, conforme a gente tem esse novo renascer da magia, e eu boto isso muito na conta da magia do caos, e eu não estou falando do renascer da magia do livro do fulano lá não, estou falando desse que aconteceu agora, nos anos 2000, talvez 2010, é um fenômeno muito recorrente da gente ver essas magias muito individuais, né? O número de solitários é muito grande, de solitários. A galera que pratica magia, mas nunca participou de nenhum grupo, ou que já praticava antes de participar de qualquer grupo. E aí a gente até pode conversar sobre como que a gente é inspirado ou inspirada, de onde vem esses primeiros, sei lá, essas primeiras direções, os primeiros contatos com essas práticas, mas de forma geral, a gente tem essa questão do auto-iniciado, né, e de aprender sozinho e por aí vai. É o meu caso, então eu tenho um contato bem próximo com essa vivência aí, mas, nossa, hoje eu estou usando cada buzzter, né, tá meio, mas enfim, segue comigo aqui, prometo que eu vou chegar em algum lugar. Então vamos lá. É da natureza do mito que quando você faça alguma coisa e o mito não se verifique, você culpe a execução, e não o mito. Mas hoje, por ter acesso a tantos mitos e por estar nesse contexto onde a gente foca o parâmetro de certo e errado no indivíduo, é muito comum que a gente tome o lugar de centro, né? Então, se você pratica uma coisa, um ritual, não sei o quê, e não tem resultado prometido pelo mito, o mito está errado e você toma esse lugar de juiz ou juíza de verdadeiro ou falso. Mais uma vez, isso é válido. Então, talvez uma das principais ferramentas mágicas seja a capacidade de desenvolver a consciência crítica. E a consciência crítica ela vem conforme a gente começa a ter a capacidade de compreender aquelas estruturas que estão ali, mas também o acesso a alternativas, certo? Então, se tudo que você sabe na vida é, sei lá, capitalismo, é óbvio que vai ser mais fácil você imaginar o fim do mundo que, sei lá, um apocalipse zumbi, por exemplo. Que depois do apocalipse zumbi, as coisas ainda vão funcionar na base de troca de capital, sabe? Que as pessoas vão ter que pagar, que vai ter uma estrutura hierárquica, que não que essas estruturas elas sejam originárias do capitalismo, mas elas são intrínsecas, né? Eu estou falando aqui de capitalismo, mas isso pode ser qualquer outra coisa. A gente falou numa outra viagem nossa sobre bem e mal, a gente falou sobre ética, né? A gente falou sobre competitividade e, enfim, de qualquer forma, fica aqui então essa proposta de que a consciência crítica é uma ferramenta mágica poderosa porque ela permite que a gente consiga dissolver as ilusões, tanto das outras coisas para a gente, quanto as ilusões que a gente cria para nós mesmos. Então, eu vou ficando por aqui. Vamos desfazer a mala e até a próxima viagem. Falou!